Vai chegando o verão e o capixaba logo se preocupa como vai ficar a sua casa, o nível de poeira que ele vai encontrar, que ele vai conviver nesse período, que é o período mais crítico, normalmente, causado pelos ventos nordestes. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença de Israel Pestana, que é mestre e doutorando em poluição do ar. Israel, muito obrigado pela presença. Sempre nesse período do ano, essa preocupação, né? Essa expectativa, como vamos ter a qualidade do ar. E já começamos a ter reclamações. Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, Almir. Realmente, nessa época do ano, a gente tem maior incidência de ventos nordeste, e esses ventos eles ganham força, ganham intensidade, né? A gente tem a presença, uma proximidade maior do anticiclone polar do Atlântico Sul, que é um sistema atmosférico que influencia aqui na região. E esses ventos mais fortes, obviamente, eles acabam emitindo material particulado de algumas fontes, como, por exemplo, materiais de estocagem, que você tem granéis sólidos e partículas que estão ali na superfície podem se desagregar pela força e ação dos ventos. Bom, o que a população pode fazer para se proteger desse pó preto? Existem pessoas que adotam a estratégia de botar aquelas telas para impedir a entrada de mosquito. É uma alternativa. Pessoas que gostam de plantar árvores em casa, as árvores acabam retendo esse material nas folhas. Né? Quem mora em apartamento fica mais difícil, mas já foi em alguns apartamentos, o pessoal fechou com vidro e ainda tinha alguns locais, fechou a sacada da varanda com aquele vidro, né? Que a varanda fica toda fechada. É isso. E ainda colocou árvores. E aí, em questão de reduzir a incidência ou agravamento de sintomas de doenças como sinusite, rinite, bronquite, asma, eu já li pesquisas e vejo muitos médicos aconselhando também que a pessoa faça inalação de soro fisiológico para poder estar deixando sempre as vias respiratórias umedecidas. E aí elas ficam protegidas e evitam o contato desse material particulado com a mucosa. Quando você coloca uma tela fina dessa de vento, geralmente impede a entrada de uma grande quantidade da brisa, do mar, e tal, do ar. E com a temperatura geralmente muito elevada, justamente nesse período de verão, as pessoas acabam optando por fechar a janela e ligar o ar-condicionado. É o custo, né, de se viver em centros urbanos e industrializados como o da Grande Vitória. Mas existem horários do dia e locais da cidade que você vai ter menor impacto dessas emissões atmosféricas, né, consequentemente do incômodo causado pelas partículas sedimentáveis, né? O pó preto está aí dentro. Certo. Agora, será que a população vai ter que ficar a vida toda se refugiando dentro de seus apartamentos, suas casas, fechando varanda, para evitar a poluição do ar? Eu espero que não, né? Hoje um dos problemas que eu acho que existe aqui no estado é a forma como a gente conduz as discussões relacionadas à poluição do ar. Então, fazendo uma analogia bem simples, quando nós vamos, por exemplo, a um psicólogo, a gente está com um problema. As empresas poluidoras, de uma maneira geral, e aqui na Grande Vitória a gente tem 100, não se abrem para o órgão ambiental como uma pessoa como eu, você, nos abriríamos para relatar um problema que nós temos, porque vem o órgão ambiental como um órgão de coerção, um órgão que vai aplicar multa e não facilitar o conhecimento. O órgão ambiental, por sua vez, não acredita nos dados que são gerados pelas empresas. E a sociedade civil, organizada ou não acredita em nenhum dos dois. Então, a gente acaba ficando nesse meio. O que eu acho importante, na verdade, é discutir esse problema de forma transparente. Isso passa a ser discutido de forma transparente se você fornece às pessoas que estão envolvidas no processo as informações que são realmente importantes e relevantes para a tomada de decisão. E quais são essas informações? Começa com o monitoramento da qualidade do ar. Eu acho que sem um bom monitoramento da qualidade do ar, você não pode concluir sobre como anda a qualidade do ar numa cidade, por exemplo, como a de Vitória.
Nós temos uma rede de monitoramento de qualidade do ar, né, que foi implantada em 2001 e vem se discutindo, inclusive, como essa rede opera, como ela, quais a confiabilidade desses dados, a representatividade desses dados, né? Como se avalia o comportamento, hoje, o funcionamento dessa rede. Legal. Essa rede ela foi, na verdade, instalada, implantada, iniciada a sua operação no ano de 2001. Sim. Então, se a gente for arredondar... 16 anos atrás, né? Isso. Não chegamos ao final ainda de 2017, mas vamos arredondar para 15 anos, considerando o último série histórica. Se você pegar hoje as 8 estações que existem, que são estações automáticas espalhadas aqui na Grande Vitória, e tirar uma média da disponibilidade dos dados que existem nessas estações, você vai chegar a um valor próximo de 75%. Isso significa arredondando os números, que durante 4 anos a gente não teve informação sobre os níveis de concentração de poluentes. É claro que essas perdas, elas não são perdas numa evolução temporal. Se você pegar, não se perdeu um ano de dado inteiro para todos os parâmetros. Isso aconteceu para alguns, mas são perdas intercaladas. E isso prejudica a construção, por exemplo, de médias, como médias anuais, como médias de curto período de 24 horas, 8 horas, para que você compare os níveis de concentração dos poluentes com os padrões nacionais vigentes. Tem uns pontos que foram mais críticos, como você fala, o centro da cidade, né? Você tinha mostrado num gráfico, né? O centro de Vitória, por exemplo, para alguns parâmetros, tem valores abaixo de 50%. Então, significa dizer que mais da metade do tempo, ou seja, 7 anos e meio, não existe informação. Então, começa a ficar complicado de você afirmar que naquele ponto a qualidade do ar é boa ou ela é ruim, porque você fica sem saber por que esses problemas estão ocorrendo. Isso é falha de operação, é falta de verba, manutenção, os equipamentos estão velhos, está na hora de rever essa rede, temos que otimizar essa rede. Então, isso são sinais de que a rede está dando para nós de que as coisas não estão caminhando bem com a rede, que a gente precisa de realizar uma intervenção. Um dos pontos básicos de um monitoramento é ter efetivamente uma representatividade dos pontos, né, em relação aos diferentes ângulos do vento, né? Como que o vento muda e quais os impactos que eles provocam em cada região, né? E um dos pontos fundamentais são os modelos matemáticos que são usados para definir esses pontos, que foram usados, inclusive, para definir em 2001 esses pontos atuais. Correto. Esses modelos precisam ser efetivamente sempre, continuamente atualizados, não? Claro, você está correto. E isso daí que você falou chama-se um projeto de dimensionamento de uma rede de monitoramento da qualidade do ar. O que você faz é colocar dentro de um modelo todas as fontes que existem na tua região de interesse, no nosso caso, a região da Grande Vitória, as características topográficas e meteorológicas. E aí o modelo vai simular a dispersão da pluma de poluente que foi emitida por cada uma dessas fontes e como se dá essa mistura na atmosfera. Baseado nesse resultado, você estabelece, através de uma metodologia, e a gente tem várias para isso, pode ser esferas de influência, entropia da informação, quais são os pontos mais representativos e que você vai ter uma maior cobertura espacial e populacional para que você possa realmente tratar do problema de forma clara. Por ser antiga a rede de 2001, a gente teve várias mudanças no cenário da cidade, né? Prédios que foram construídos, obras realizadas aqui e acolá. Então, de certa forma, essa rede está precisando de um novo projeto, que a gente chama agora o projeto de otimização da rede de monitoramento. Nós vamos agora a um rápido intervalo, voltamos já para a nossa entrevista.